Salve galera, vamos continuar aqui com nossos vídeos. Estou fazendo aqui uma série sobre o hermetismo. Estou conectando a alquimia antiga, os 7/12 momentos eternos que ensinamos aqui na nossa escola, que é um conhecimento atemporal, que todos os reinos que transbordam ali para o momento défico, né, um momento atemporal, eles portam esse conhecimento e fazem uso desse conhecimento. Então eu vou fazer essas conexões, né, do conhecimento hermético, que ele é coerente, né, ele é preciso. A gente só vai fazer as devidas conexões entre os 7/12 momentos eternos, conhecimento geral que a gente ensina aqui, e porque ele foi traduzido de uma forma mais binária, temporal, né? Então eu estou fazendo esse estudo com acompanhamento do resumo, que é o Kybalion, esse livro. Então hoje a gente vai estudar a primeira lei. Tem um vídeo anterior, eu recomendo que quem está chegando através desse vídeo veja o anterior. É só ver aí no canal se você está através do meu canal. Esse vídeo sai primeiramente no nosso portal, que é cristolucer.com.br. Através desse endereço você vai ter acesso aos conteúdos gerais, ao portal no geral. Temos outros portais, mas esse é o principal. Na medida que você for interagindo e tudo mais, você vai ter acesso às demais coisas, os nossos grupos no Telegram. E enfim, você vai se aproximando mais. Mas também você pode acessar aí no fixado no topo dos comentários, para você que está no canal, ou na descrição desse livro, desse vídeo, a matéria com várias referências e complemento de estudo, incluindo o texto que eu irei ler aqui para a gente poder fazer as conexões. Hoje eu separei o capítulo, acho que é o capítulo 2, no primeiro vídeo eu vi o capítulo 1. É a primeira lei, eu não lembro qual capítulo que é do livro, eu acho que é o capítulo 2 mesmo. Só que é a primeira lei, que é a lei do mentalismo. Então a gente vai ler aqui esse capítulo e eu vou posicionando. Bom, a primeira lei, ela é a principal. É necessário que o estudante entenda essa primeira lei do mentalismo para poder entender as demais, né, as outras 6. Porque já vou introduzir um pouco aqui, a gente vai discorrendo mais durante o vídeo, as pessoas vão conseguir entender melhor. Já vi diversas palestras, vídeos, diversas coisas relacionadas às leis herméticas, né? Já vi a doutora Mabel Cristina Dias falando, o próprio Hélio Couto com a sua palestra as leis herméticas, né? Já vi muita gente falando, só que aqui eu vou posicionar de uma forma um pouco diferente, eles falam muito parecido, né? Só que aqui eu vou fazer conexão, porque a primeira lei tudo é mente, só que a mente do todo, né? Que as pessoas não entendem os 7/12 momentos eternos. Eu vou ir lendo e posicionando as devidas relações e conexões para que fique mais fácil de lidar com o tema, né? Então vamos lá, ó. Tem a matéria, só você acessar aí o link fixado no topo ou na descrição. Então eu deixo aqui as 7 leis descritas, a gente vai ir uma a uma. E enfim, tem um texto, tem toda uma questão aqui, tem um textozinho, né, tem uma fala do Mestre Bob aqui que eu separei também, que está na matéria sobre o Olavo de Carvalho versus Lúcifer. Eu deixo aqui o link também para quem quiser acessar. Eu vou ler ela no final para complementar aqui todo o nosso estudo. Então vamos introduzir já para não ficar muito longo, né? A ideia é que esses vídeos sejam um pouco mais curtos. E tão sendo, né, em comparação às lives que eram muito longas, né? Então vamos, ó. Hoje vamos falar sobre a primeira lei, o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental, o Kybalion. Este princípio, deixa eu corrigir aqui. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sobre tudo o que tem aparência aos nossos sentidos materiais. É espírito, é incognoscível, é indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente infinita e universal. Ensina também que todo o mundo fenomenal, ou universo, é simplesmente uma criação mental do todo. Vou ler mais um pedaço que já daria para falar alguma coisa. Sujeita a leis das coisas, as leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente universal movemos e temos a nossa existência. Deixa eu cortar isso aqui, tirar isso aqui. Bom, então aqui fala, né, ó. Muito interessante essa parte, ó.
Ensina também que o mundo fundamental, o mundo fenomenal dos fenômenos, né, ou universal dos universos, etc., é simplesmente uma criação mental do todo. Beleza. Sujeita às leis das coisas criadas. E que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem em sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Ou seja, aqui na primeira lei hermética, que é exata, confira outra matéria, eu deixei até um vídeo do Bob bem curto falando brevemente sobre isso, que as leis herméticas são exatas. Então aqui ele fala que a gente existe e se move na mente do todo. Então a maioria das pessoas, eles propagam essa informação, falam sobre isso, só que o que acontece? Eles ficam ad eternum tentando desvendar a materialidade, né, o mundo físico. Você vê lá em Genebra, eles ficam lançando as micropartículas, as nanopartículas em velocidades da luz para se colidirem, mergulhar, e eles vão vendo que cada vez eles mergulham, mais eles têm que mergulhar, né, mais eles têm por onde mergulhar. Só que, vamos lá, a mente do todo, a lógica que existe na mente do todo, é um padrão definido pelo qual a luz percorre. É isso que a gente sempre ensina aqui. São 7/12 momentos eternos. Esse é um autorama da luz, entendeu? Cognitivo. É como se fosse um tecido eletromagnético cognitivo. Esse tecido, ele não surgiu assim, vamos dizer assim, do nada. Não é uma forma mental que o ser humano decidiu dizer que é assim, que é a geometria sagrada, né? O cubo de Metatron. Aquele cubo, ele não é um desenhinho bonitinho e tal, você põe ele em 3D, tem todas as formas. Para ele chegar nesse nível, a luz teve que desenvolver um processo autossuficiente, não que ela tenha que desenvolver. A mente do todo, esse lugar por qual percorremos, é o mesmo lugar pela qual a luz percorre. É a estrutura, né? O corpo da luz, o corpo de Deus, entendeu? Quando Deus pensou na existência, ele não foi criando tudo igual os arquétipos não existem por si só, eles são fruto de ecos que vêm desde de alfa, lá do mínimo, entendeu? O alfa e o ômega, ele se autocria, é a tora respirando. Então, quando a luz começa o seu percurso, não é que ela se iniciou ali, não tem um momento do início, o que é a consciência e o movimento que se move dentro dessas possibilidades, que é o 7/12, entende? Que vão gerando perspectiva. Dentro desses 7/12 momentos eternos, que é o cubo de Metatron, você tem as infinitas possibilidades de perspectiva para poder se mover. Lá na base mínima, você tem dor e amor, né? O nada e se move para o tudo. O vermelho e o azul, a agonia e o alívio, a dor e o amor. Dentro dessas duas polaridades máximas, você vai tecendo as demais. Então, se você é novo aqui, eu digo que você estude nossos outros materiais, veja outros vídeos desse mesmo canal, veja essa série de vídeos mais curto, que você vai se aprofundando. Entre no nosso link do portal e estude tudo que você conseguir encontrar sobre cubo de Metatron, geometria sagrada, corpo da coerência, a estrutura da luz, os momentos eternos. Isso é tudo a mesma coisa, que é o 7/12. Então, quando diz aqui, ó, vou ler mais uma vez, ensina também que todo o mundo fenomenal dos fenômenos, ou universal dos universos, é simplesmente uma criação mental do todo. Ou seja, não há mundo, universo e tal. Somos co-criadores na mente do todo. Para a gente poder co-criar, a gente tem que ter essas referências, que é esse tecido da luz, que forma 7 camadas do átomo, que com nossos 7 sentidos internos, nossos 7 corpos, nossos 7 chakras, a gente vai fazendo essa leitura, mesclando e desenvolvendo tudo. Através de cada sentido, você vê essas mesmas perspectivas, essas mesmas possibilidades infinitas que se tornam probabilidade desde essas referências máximas, desse 7/12, você vai desenvolvendo tudo. Sempre cito como exemplo a música. Você tem apenas 7 notas, com os intervalos ali, porque se você pega a semi, que não tem intervalo, você tem mais 5 notas, por consequência, se chama acidentes naturais na música, isso é teoria musical. Esses acidentes naturais, eles são como os acidentes, mas eles são naturais, eles fazem parte desse tudo. Por isso que é 7 notas, então você inclui os sustenidos bemol, você tem 12. Com essas 12 você pode compor ao infinito, assim também é na visão, você tem 7/12 formas, que com essas, incluindo as retas e o círculo, que é o cubo de Metatron, você pode compor, você pode ver, né, formar todas as outras formas, né? É daí que vem os sólidos platônicos, 4 sólidos platônicos, 5 com o elemento básico que seria o éter. Assim também é nas sensações, você tem 7 sensações que vibram para cima, vamos dizer assim, né? É relativo, mas você tem 7
sensações positivas, que seriam virtudes, né? Você tem 7 virtudes, 7 sensações positivas, que são as virtudes, e seu contraposto, que são os pecados, 7, incluindo esses intervalos, né? Nas sensações você vai ter uma mesclinha, da mescla ali você tem 12 bases, 12 bases positivas e 12 bases negativas, são os 24, que inclusive na Bíblia é chamado de os 24 anciões. Então, essa estrutura da luz, que é o necessário para qualquer estudante do nosso conhecimento, e esse conhecimento é um conhecimento atemporal, Atlântida portava esse conhecimento, todos os reinos desdobrados no momento dévico ali, no atemporal, conhece essa informação, essa estrutura do átomo. O átomo, ele é como é por causa disso. Hermes já dizia, o que está acima é como o que está abaixo. Se você for observar a movimentação de todas as coisas, elas são semelhantes por isso. O microcosmo abaixo é a referência mínima para você ter a noção. O micro e o macro, eles servem de perspectivas relativas para você ter noção de tempo e de espaço, de medidas. No macro você faz as medidas astronômicas, né? Você mede as estações do ano, você mede a semana, o mês, tudo, né? Por isso que é dividido. O mês, um ano tem 12 meses, igual 7/12. O ano tem 12 meses, a semana tem 7 dias. Você divide esses 12 meses em 4, você tem as 4 estações, cada estação tem 3 meses ali para ela para você lidar com as estações, né? Cada estação tem 3, 4 dá 12, os 7 dias de semana é tudo bem elaborado, tudo muito bem posicionado. Então, quando diz aqui, ó, ensina também que todo o mundo fenomenal dos fenômenos, ou universal dos universos, simplesmente é uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, as leis das coisas criadas, 7/12 momentos eternos. Tudo vem daí, a tabela periódica, todas as coisas vêm daí, e as pessoas ficam pensando no multiverso, universo, galáxias e etc, dimensões. Isso aí tudo nada mais é que o observador mesmo desdobrando essas possibilidades, né? Você tem que ir ao meio, a nossa torus, né? Durante o dia você olha para o céu, você vê o sol, né? E durante a noite você olha para o céu, você vê o que foi nomeado lua e as estrelas. Mas isso nada mais é que pontos referenciais para você ter discernimento. Então, a noção de outro sistema solar ou outra galáxia é só um redobramento desse mesmo processo. Assim como você observar as moléculas, né, as células, elas vão se redobrando. Se você mergulhar, ou mesmo na internet hoje em dia, você pode pegar ilustrações mostrando que uma célula, dependendo do jeito que você observa ela, é a mesma coisa de um aglomerado de galáxias. Entende? Eu sempre dou esses exemplos. Se você mergulhar aqui agora na sua mão, for mergulhando, você vai ver o átomo. Se você continuar mergulhando, você for lá no espaço de Planck, que é o mínimo do mínimo, você vai ver que se você mergulhar naquele núcleo, aquele átomo, bem no núcleo, seria como se você estivesse em cima de um planeta. E quando você olha para a camada de valência, o elétron, é como se fossem os pontos no macrocosmo que você observa durante a noite, por assim dizer. Ou o sol, que você observa durante o dia, você está no núcleo. E se você mergulha nesse núcleo, começa de novo todo esse processo, né? É um processo que se faz. Se você procurar por... hoje em dia tem muitas ilustrações mostrando isso na internet, né? O micro e o macrocosmo, como eles se fazem, né? Você vai para o macro, mergulha em qualquer coisa do macrocosmo, vai mergulhando, você vai chegar na mesma coisa que está cá embaixo. É como se fosse a torus respirando. Então, a mente do todo, o todo é mente, né? E somos co-criadores com esse todo. Então a mente do todo é o mapa, o território que possibilita qualquer mapa, a criação de qualquer mapa, de qualquer mitologia, de qualquer tipo de existência, de qualquer teoria, de qualquer modelo de equação para desenvolver uma teoria. Tudo depende desses 7/12 momentos eternos. Então a mente do todo, quando o todo pensou na existência, ele desenvolveu esses 7/12 momentos eternos. Tudo vem daí. Por isso o Egito, né, essas grandes civilizações, o povo, na outra aula que a gente fez aqui sobre esse tema, deixa bem claro, acho que aqui também vai deixar bem claro que várias nações, né, vários povos usufruíram da fonte egípcia, e o Egito usufruiu da fonte suméria, que é o que? O remanescente do último Ragnarok, né? O desfazer do reino dos deuses ali, né? Da antiga Atlântida. Isso se desfaz, você tem que fazer um novo reino binário, e fazendo esse novo reino binário você tem os deuses que chegam, eles chamam eles de Anunnakis, eles que vieram do céu e etc e tal, já estudamos sobre isso, veja outros conteúdos. Esses seres, eles migram, né? E fazem o Egito, então os egípcios são remanescentes dos deuses, são os próprios deuses. Então esse conhecimento é temporal. Por isso que várias civilizações copiaram, pegaram coisas dali. E você pode ver que no Egito você tem registrado ali nas paredes, né, nas pedras, a geometria sagrada, o cubo Metatron. Por quê? Porque essa é a possibilidade mínima, né, que a luz precisou fazer, né, para ecoar
em torno de si mesma, né? Ela vai criando aquele padrão. Quando chega no cúmulo Metatron, tô falando em resumindo, porque tem muito conteúdo explicando detalhadamente isso. Quando chega no cúmulo Metatron, ali tem todas as possibilidades. O cúmulo Metatron seria o dodecaedro, que o Hélio Couto fala, por exemplo, que você mergulha ali no tecido, aí na hora que você chega na distância mínima ali, que é o espaço de Planck, você vai ter nódulos que formam o tecido do espaço-tempo. Esses nódulos é o dodecaedro. Segundo estudos, se você muda a face de uma face de um dodecaedro, você muda toda a realidade. E assim também é. Então vamos continuar aqui, né? E vamos correndo sobre. Sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, tá vendo? A gente vive na mente dele. O que é a mente dele? A mente é um padrão lógico, né? A gente pode trocar por consciência, o Hélio Couto sugere isso, mas a mente é um padrão lógico. O padrão lógico da mente do todo é o 7/12 momentos eternos, volto a dizer, é daí que vem o cúmulo Metatron, é do cúmulo Metatron que vem o sólidos platônico, é do sólidos platônico que vem todas as coisas, e isso não se limita à Terra. Tem muita gente que não entende isso. Isso em qualquer lugar que você possa acordar, nascer, sonhar, entendeu? Você pode sonhar que tá sei lá onde, você vai depender desse padrão, do mesmo cúmulo de Metatron, entende? Você pode, vamos supor que você surgiu num mundo novo, aí ali você vai começar a mapear tudo, entendeu? Mapear, por exemplo, você vai de novo estudando a natureza, você vai ver seus movimentos, seus processos, dependendo do seu nível de pesquisador ou até de inspiração. Você vai chegar nesse cúmulo Metatron, aí você vai perceber que os elementos da pedra periódica são pontos referenciais desses movimentos, né? Aí você vai começar a nomear, você vai achar vários elementos, você pode dar o nome que for, você está apenas mapeando o mesmo processo. Então, independente de onde, se você flutua sobre lógica e sensação, mergulhando nos reinos anteriores, que é o reino da luz, é o geral, de alfa a ômega, então vindo por baixo ali do micro, você vai ter o reino mineral, que é as pedras, todas as coisas, o reino vegetal. Obviamente, entre esses reinos, você tem os elementos, por exemplo, você tem o reino mineral e você tem o elemental do reino mineral. Depois você tem o reino vegetal e o elemental do reino vegetal. Depois você tem o reino animal e o elemental do reino animal. Depois você tem o reino humano e o reino dévico. Só que aqui no reino humano a gente conta direto mineral, vegetal, animal, humano e dévico. Porque no reino humano, olhando do ponto Yang, né, desse mundo mais lógico, a gente está em transição para um reino mais mágico, feminino, né, yin. Então você não, por exemplo, no reino mineral, você não lida com os elementais do reino mineral, você lida com a forma grosseira, né, a matéria. No vegetal a mesma coisa, você não lida com os elementais do reino vegetal. O que seriam os elementais? Você pode ver em filmes dos ferianos, Harry Potter, Senhor dos Anéis e Nárnia e diversos outros. É a natureza viva, né? Você lida com fadas, gnomos, ou mesmo pessoas, né? Humanoides assim, mas personificados. Por exemplo, em Iemanjá, que ela fala pelo mar, né? É como se aquela entidade, o mar, depois de tanto ecoar, de tantas vivências, de tanto acúmulo de informação, agora ele pode falar. Então ele fala através de uma personificação, de uma boca. Então você tem as ninfas, né? Você tem a Iemanjá, você tem... enfim, você vai tendo seres mais humanoides assim, que são portadores, que são bocas, né? Para falar por um vegetal, por uma montanha, por um bosque, assim sucessivamente. Então são os elementais, né? Então você tem o reino mineral, entre o reino mineral você vai para o vegetal, você pode ter o elemental desse reino também, o vegetal para o animal, você pode ter o elemental desse reino também, assim sucessivamente, que já é você lidando com a parte quântica de cada um desses desdobramentos. Em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência, né? Falamos sobre isso, né? Sujeito às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Este princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública, e que, sem tal explicação, seriam inteligíveis e desfariam o exame científico. A compreensão deste princípio hermético do mentalismo habita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e a aplicar o mesmo princípio para sua felicidade e adiantamento. O estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. Para quem não sabe, casual é de uma forma mais simples, entendeu? De uma maneira mais leve, mais simples, mais assimilável, mais acessível para qualquer tipo de pessoas. Deixa
Deixa eu voltar aqui, que eu saí aqui sem querer. Cadê? Aí. Então, tudo é mental justamente por isso, porque estamos co-criando com o todo. As pessoas têm dificuldade de entender isso por isso. A gente, nada mais é que a gente tá como se a gente estivesse no escuro e ao tempo inteiro fosse frames, em tempo real, sendo lido, né, pelo observador. Eu já expliquei isso em outros momentos, né? Com a chave mestra, e vale lembrar, eu já falei no começo, né, esse aqui é um capítulo do livro O Caibalion, esse livro aqui, ó. Eu digitalizei ele pro PC, pra matéria, tá? Mas tá aqui esse conteúdo. Porque é mais fácil, porque eu tô meio escuro aqui, eu não quero ler no escuro. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem essa chave mestra, o domínio é impossível, e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. Então, galera, eu terminei o capítulo aqui, depois eu vou ler um pedacinho do capítulo 3, porque eu peguei o resumo de cada lei que está nesse livro Caibalion, e vou discutir sobre o resumo. Só que nesse caso aqui agora eu peguei uma parte de outro capítulo que está adentrando um pouco mais na questão do mentalismo. Talvez eu faça isso também nas outras leis, não vou garantir, vai depender da necessidade. Então deu para entender, né? O todo é mente. Essa lei é a mais importante de todas a princípio, porque a mente dele, ele tem um projeto, né? Por que as coisas funcionam como funcionam, por que existem os arquétipos, por que possibilidades de dimensões, etc. Por causa desses 7/12 momentos eternos. É desses 7/12 que vem a estrutura da luz, que é o corpo metatron, o meter sagrado e assim sucessivamente. Então, para aprofundar nesse quesito, que eu estou passando aqui conceito para arrebatar novas pessoas, novos alunos, então entendido esse conceito, obviamente cada um vai querer aprofundar naquilo, né? No conceito que está sendo dado. Então entenda isso. O todo é mente, e nós somos co-criadores com o todo justamente por isso, porque estamos nos movendo diante desse autorama da luz, né? E é esse autorama que possibilita tudo. Esse autorama ele é acima do tempo e espaço. Ele possibilita presente, passado e futuro, ou seja, as infinitas possibilidades estão dentro desse cubo de Metatron, desses 7/12 momentos eternos, que ainda que pareça limitado, porque é um número exato, ele é infinito em possibilidades, dentro dessa, voltando para a música, né? Eu sempre dou exemplo de música, mas cores, transfira esse exemplo para qualquer área do seu sentido, para qualquer sentido que você vai entender. Na música, por exemplo, são 7 notas apenas, não é limitado? Você já acrescenta ali os bemóis sustenido, você já tem 12. Com esses 12, você não vai existir uma nova nota além dessa. Você vai ter mescla, por exemplo, o Dó com nona, nananana, mas as notas são 7. Juntando os bemóis sustenidos, você tem 12. Com essas 12, você pode compor infinitamente. Ad de eterno, ou seja, as possibilidades são infinitas, que se tornam probabilidade diante do compositor, né, do criador, do co-criador, entende? Então, ainda que você tenha as mesmas 7 notas que a gente não vai compor a mesma coisa. Então isso aí vai variar diante do conhecimento, diante da abstração, diante da inspiração, diante de diversos fatores, diante da honra e do amor, da justiça, que é a trindade atemporal, né? Honra, a lógica, o pai, amor, a sensação, né? O feminino, a mãe, e a justiça, o verbo, o filho, né? O fruto desses dois aspectos atemporais, círculo e reta. Círculo é o amor, reta é a lógica, a honra, né? Amor e honra, lógica e sensação. Então vamos lá, eu acho que já ficou bem entendido, não vou estender muito não é para aprofundar, é para passar conceitos mesmo. Mas vamos lá, parte do capítulo 3, a transmutação mental. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em degrau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Ou seja, porque eles codificaram, né, o conhecimento como se fosse coisas materiais, mas eram processos psíquicos, processos internos, processos mentais. Porque entendendo tudo isso, você percebe que o mundo externo não existe. Ele é só um espelhamento do que há dentro. Então você conseguindo alterar a sua forma mental e a sua sensação por consequência, e vice-versa, você também alterará o seu mundo ao redor.
E quanto mais pessoas você consiga convencer e trazer para sua tora, para o seu entendimento, quanto mais pessoas compartilhando do mesmo sonho, mais real será o mundo, independente de que mundo seja, pode ser qualquer mundo. Por isso que você tem diversas mitologias diferentes, etc, vários mundos, vários contos, porque as pessoas se reuniam num único sonho. Por isso dizia Jesus, o que for ligado no céu está ligado na terra. Por isso dizia Raul Seixas, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto à realidade. Esse é o segredo atemporal, esse é o segredo alquímico, esse é um segredo hermético avançado. Se você quer dar salto quântico, entenda esse conceito e entenderá tudo. Como dissemos, os hermetistas eram os antigos alquimistas, astrólogos e psicologistas, tendo sido Hermes o fundador dessas escolas de pensamentos. Ou seja, já falamos, veja as outras matérias aí, veja essa série toda. No primeiro capítulo dessa série eu deixei várias referências, incluindo um vídeo que eu fiz do Josimar, né, fazendo as devidas conexões entre Hermes e Lúcifer. Então Hermes Trismegisto é um dos reflexos de Lúcifer no tempo. E sendo assim, toda vez que Lúcifer é refletido no tempo, ele cria uma escola iniciática para passar esses conceitos, né, conceitos ocultos, alquimistas, etc. E não é oculto, as pessoas que têm que ter a dissonância cognitiva. Se a pessoa não estiver preparada para entender, nem adianta passar, então não é oculto. Vai depender de iniciado para iniciado conseguir absorver a informação. Então ele, obviamente, toda vez que o reflexo de Lúcifer vem no tempo, ele desenvolve uma escola iniciática, onde ensina todos os conhecimentos, científico, matemático e assim por diante. Então vamos lá. Hermes é o fundador dessas escolas de pensamento. Da astrologia nasceu a moderna astronomia, da alquimia nasceu a moderna química, da psicologia mística nasceu a moderna psicologia das escolas. E é bem isso, né? O que chamamos ciência hoje, antigamente era alquimia. O que chamamos de espírito hoje, né, eletricidade, né, a energia elétrica, antigamente era considerado espírito. E assim sucessivamente, né? Só mudou as roupagens, né? Os alquimistas, é da alquimia que veio a química. E por aí vai. De novo, né, da astrologia nasceu a moderna astronomia, da alquimia nasceu a moderna química, da psicologia mística nasceu a moderna psicologia das escolas, mas não se pode supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas pretendem ser sua propriedade exclusiva e especial. As memórias gravadas nas pedras do Antigo Egito, que eu falei há pouco, mostram claramente que os antigos tinham um grande conhecimento de astronomia. Por quê? Porque é só a leitura desse mesmo processo. Você entendendo esse processo, você entende os movimentos macrocósmicos. Então você consegue prever onde cada astro, chamado assim, né, cada ponto do macrocosmo estará. Então você consegue prever eclipse, você consegue prever tudo. Observando o micro, você pode enxergar o macro. Observando o macro, você pode enxergar o micro. Observando o que está dentro, você pode saber o que está fora. Essa é uma das leis máximas. Por isso Hermes falou que está acima com o que está abaixo. Então, é praticamente isso. É fácil você prever o futuro diante disso. E é por isso que muitos previam. E diante desse conhecimento, imagine só, quando acontece o Ragnarok, a gente vem, né, desenvolve um novo mundo, Eridu, né, a Suméria lá, passando para os meros homens. A gente fala, ó, tal dia, tal poder, a gente vai escurecer. Se você não fizer tal coisa, em tal dia, a gente vai escurecer o mundo todo. Porque a gente sabia que ia ter o eclipse. Imagina as pessoas diante disso, não entendendo nada, elas acham que a gente é deuses, né, mágicos, ou sei lá o que, mas é apenas conhecimento, apenas entender a estrutura cognitiva, o corpo da coerência, a estrutura da luz, né, o processo atemporal, que possibilita todas as coisas. As memórias gravadas nas pedras do Antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham um grande conhecimento de astronomia, a verdadeira construção das pirâmides representando a relação entre os seus desenhos e o estudo da ciência astronômica. Acho que ficou faltando alguma coisa aqui. Mas é isso mesmo. Não ignoravam a química porque os fragmentos dos antigos escritos mostram que eles conheciam as propriedades químicas das coisas. Com efeito, as antigas teorias relativas à física vão sendo vagarosamente verificadas pelas últimas descobertas da ciência moderna, principalmente as que se referem à constituição da matéria. Ou seja, está dizendo aqui que principalmente depois do experimento da dupla fenda, esses físicos quânticos, né, que eram 7 também, por coincidência, os que começaram todo esse desdobramento, hoje em dia que eles estão chegando em conceitos, descobrindo coisas que esses alquimistas já sabiam há muito tempo atrás, que Hermes Trismegisto já tinha passado esses conhecimentos há muito tempo atrás. Não se deve crer que eles ignoravam as chamadas descobertas modernas em psicologia, pelo contrário. Os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, obviamente, porque a mente, né, tudo vem da mente do todo, né? Então é muito fácil você entender toda a psique.
né? Porque o que está dentro é como que está fora também. A mente, né? O plano da mente, né? Como dizia Platão, né? Ele tinha esse lance da caverna, né? E ele sempre falava que tinha um mundo das ideias, tudo baseado nisso também. Particularmente nos ramos, as modernas escolas... Cadê? Os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, particularmente nos ramos que as escolas modernas ignoram, que não obstante têm sido encobertos sob o nome de ciência psíquica, que a confusão dos psicólogos da atualidade, fazendo-lhes com repugnância admitir que afinal pode haver alguma coisa nela. Então, pessoal, eu li esse capítulo aí. É basicamente isso, eu espero que tenha dado para entender bem. A primeira lei hermética da mente, ela é importante, que o todo é mente, por isso, somos co-criadores junto ao todo e podemos co-criar ad eterno nesse aparentemente mundo infinito, porque não há o infinito na verdade. Tudo que você pode observar externamente, na verdade, cabe na palma da sua mão, que são 7/12 momentos eternos, daí vem tudo. São 7 virtudes, 7 sensações básicas, positiva, 7 negativa. Diante dessas, você pode sentir todas as coisas, e mesclando e sentir as demais coisas. As formas também, são 7/12 formas básicas, diante dessas aí você pode ter todas, e assim sucessivamente, não há o que fuja disso, tudo vem disso, isso é importante ser entendido. A mente do todo são esses 7/12 momentos eternos, mente vem de lógica, consciência é abstrata, né? Então, é basicamente isso. Eu sei que tem que ter um nível de abstração para conseguir entender melhor esses conhecimentos, mas eu espero estar sendo bem claro. Mais uma vez, visite a matéria, tem muitas referências, muita coisa escrita que ajuda a entender. Tem pontuado aqui os reinos direitinho, como que eles se formam. Tem o livro Lúcifer, onde a verdade é a lei. Se você ler ele, você vai entender tudo melhor. Tem tudo ilustradinho. Tem a parte explicando todo o nosso desdobramento binário, tudo que aconteceu nesses 6.000 últimos anos. Na outra parte, você vai ter tudo como se forma a consciência, todo aspecto conscienciológico, você vai entender o porquê, entendeu? As pessoas explicam, existe o cubo Metatron, achamos lá no Egito, a geometria sagrada, e ela significa, entendeu? Eles explicam diante da forma, eles explicam o fenômeno, não a causa do fenômeno. Aqui a gente explica a causa primeira de tudo que há são esses 7/12 momentos eternos. Esse é o projeto atemporal da mente do todo. Através desse projeto, dessa teia magnética, tudo é possível, todas as dimensões, todos os planetas, todas as experiências, tudo que possa existir, que possa ser assimilado, possa ser discernível, possa ser vivenciado, tudo vem disso, dos 7/12 momentos eternos. Então, diante disso, eu vou ler uma frase, né, um pequeno texto aqui do Mestre Bob, que está na matéria Olavo de Carvalho versus Lúcifer, o link está aqui, anexado, é só você clicar. Nós da escola já estamos cansados de estudar que o mundo é real, tanto sendo interpretado de Israel, ou seja, do ponto binário, partícula, a Terra binária com seu hexagrama e sua lógica legalista, materialista, que dá consistência ao teatro e protege da esquizofrenia quântica, ou seja, a gente entende que a realidade também é matéria, e essa matéria é posicionada no tempo, com esse povo, etc., que nos protege lá da esquizofrenia, vendo os outros vídeos nossos, você entende? E também... teatro, né, quântica, como também é real o mundo luciferiano. O que é o mundo luciferiano? É o quântico, o reino dos céus, onde você pensa e cria, entendeu? Pensou, criou, sobrevoando os teatros, acima do espaço e do tempo. Esse é o mundo dos deuses, que logo implora por algum chão, quando tudo insistir em ser só imaginação. Ou seja, nesse pequeno texto você entende o todo, o yin yang, atemporal. Você sempre vai ter, independente de como momento, espaço, que mundo, que sonho que você esteja vivendo, se você está compartilhando com o coletivo esse sonho, você sempre vai ter um mundo yin, que ele dura em média 6.000 anos, depois você transborda para um mundo yang, que dura mais ou menos 6.000 anos, depois você transborda para o yin, que dura em média 1.000 anos, é os 1.000 anos eternos, e dentro desses 1.000 anos é como se fosse a sala do templo, não tem tempo, a relação entre tempo, ela fica relativa, entende? Por isso mesmo que tem que ter esse mundo aí, porque você vai contar 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, contando os giros, tudo certinho, assim, binário, você precisa desse povo, porque no reino quântico você não tem essa relação direta com o tempo ele fica muito volátil. 1 minuto contado em 24 horas, em todo esse sistema de giros e etc, de referências, 1 minuto pode ser 1 dia, 1 ano, pode ser, entendeu? É com expansão, se você expandir a consciência,
experiência com alguma técnica ou com algum enteógeno, não importa, o tempo muda. Tem várias experiências, vocês podem ler, muitas pessoas, eu mesmo já tive alguma experiência assim, você mesmo pode ter experiência assim, 5 minutos, você sonha em 5 minutos, parece que passou muito tempo, então você medita, você se expande, você vive uma vida, visita traumas, sonhos e tal, e fala, caraca, eu vivi uma vida inteira, o cara fala, não, mas passou 5 minutos. Então, é basicamente isso. Através desse texto você entende o Apocalipse e Ragnarok. Visita a nossa outra matéria, eu coloquei até um clipe que a gente fez de uma música, né, que o Renan gravou, tem um clipe que é do Apocalipse ao Ragnarok, ali conta essa história. Se você quiser aprofundar, procura o nosso conteúdo do Apocalipse ao Ragnarok, você vai entender a nossa história, você vai entender tudo que é necessário entender no geral, de todas as coisas. Não há o que você precisa entender, ou que você vai entender que vá além disso. Você pode se aprofundar, né, se fragmentar em coisas do tempo, né, entender melhor ali a tal mitologia, mas mesmo assim, entendendo esse processo, você mergulha em tal mitologia, você vai reconhecer as cores ali, os deuses, né, os arquétipos. Pô, esse aqui ele chama Hermes, mas lá em outro lugar ele era Tote, tal. Ah, esse aqui ele chama tal coisa, mas aqui, a cor dele tá pro azul, então em tal lugar ele era tal. Entendeu? Você vai na essência e não mais na aparência, né? Você não vai mais na superfície, você entende a essência do todo. Então qualquer superfície que você for analisar e avaliar, você vai conseguir entender o âmago ali, a essência, entendeu? Então é isso. Você pode ver Joseph Campbell, né? Um grande mitólogo. Ele tem o livro A Máscara de Deus e tem também ele tem vários estudos. E nesse estudo ele estudou muitas mitologias, né, muitas formas de ver o mundo, mas ele mesmo entendeu como essas formas eram possíveis de plasmar, e aqui a gente explica isso, a essência. Então eu espero que tenha ficado claro. Esse vídeo acabou ficando mais grande que o anterior, a minha ideia é fazer vídeos menores, mas não dá, né, vamos desdobrando do jeito que der. O conhecimento é profundo, mas aqui eu quero passar conceitos mesmo. Então é isso aí, galera. Eu peço que se você é novo por aqui, veja os demais conteúdos, principalmente dessa série, que a gente tá no segundo episódio. O primeiro foi falando no geral, e então vai ser 8 vídeos no total. Os outros 6 vai ser cada um falando sobre alguma lei. Então eu estou consultando esse livro. Não sei se a gente vai continuar estudando outras coisas deles, vamos ver com o tempo aí. Então agradeço a participação. Se você é novo, não deixe de deixar seu like aí para ajudar a propagar. Se inscrever também no canal. O canal anda meio parado, não sei se é parado em nível de número de crescimento de inscritos. Não sei se é algum tipo de boicote, não sei o que é, mas não deixe de se inscrever, ative seu sininho aí. E também sempre visite aqui o canal por volta das 11 horas, que eu sempre estarei lançando, né? Comecei nessa metodologia de lançar vídeos por volta dessa hora, 11 horas. Então se você mesmo se não for notificado, apareça por aqui que eu vou estar sempre gravando conteúdo. Agradeço aí a participação de todos, não deixe de visitar nosso portal, tem muito conteúdo importante, tem muitos outros mestres e alunos que ensinam aqui de formas magníficas, então visite ali. Cada pessoa tem uma facilidade maior para lidar com a informação vinda de um ângulo ou de outro, de uma cor ou de outra, de uma essência ou de outra. Então se você não se familiarizou muito com o meu jeito de explicar, você pode familiarizar ou entender melhor outros, então não deixe de visitar. E clicando no link aí fixado no topo dos comentários ou na descrição, você vai direto para essa matéria. Pode estudar esse conteúdo e depois fique ali no nosso portal, navegue, faça suas pesquisas, tem conteúdo de sobra, muita coisa. Agradeço aí a participação de todos até o momento, fiquem com Deus, luz para nós.